Nós vamos no primeiro item, nós vamos falar sobre a indispensabilidade constitucional do advogado. Depois nós vamos falar sobre os direitos e prerrogativas dos advogados, porque nós não podemos falar do que é o dever se não falar das nossas proteções, né? A ética profissional, e depois nós vamos concluir com responsabilidade civil do advogado por dano processual, que é o que talvez seja o mote principal da nossa situação aqui, a nossa palestra, é o pontual, né? O advogado e a Ordem dos Advogados do Brasil. Como todos os advogados e estagiários, e todos sabem, uma das únicas profissões que está a única profissão que está na Constituição Federal é a nossa. Aí você fala, não, por que houve lobby, Não, porque nós temos uma profissão que, se ela não existisse, ela deveria ser criada por conta da dificuldade que o cidadão tem para ter a sua cidadania. Então, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Vocês podem utilizar em todas as defesas de vocês, principalmente no artigo 133 da Constituição Federal. É uma garantia que o nosso povo tem, o cidadão tem, para ter o devido processo legal. O contraditório, a ampla defesa, como direitos invioláveis do cidadão. Imaginem vocês se não houvesse a dificuldade, se não houvesse a figura do advogado. Voltando um pouquinho nos tempos, na Idade Medieval, nós tínhamos primeiro a pessoa ia até os súditos ia até o rei e tentava fazer a sua defesa. Depois, alguns foram se especializando para falar em nome. Aí é que surgiu a nossa profissão. Alguns cidadãos que faziam tinha uma boa oratória, tinha como falar bem. Ele vinha e falava, ele poderia interceder em nome do outro. Então, isso dava para aquela outra pessoa a condição de defesa. Se ela não tiver, ela seria o nosso hipossuficiente, né? Alguém mais letrado que vai e fala em nome de alguém. Assim foi acontecendo na história. Se depois nós tivemos filósofos, eu estou pulando, tá, gente? Mas nós tivemos filósofos maravilhosos que foram os verdadeiros advogados dos tempos, né? Demóstenes, Platão, Sócrates. Então, quando você vê a figura do advogado, dizem que é a profissão mais velha do mundo, porque o advogado, se você pensar, ele vem do tempo da Bíblia, quando dizia vá proteger os pequeninos. Então, se você fala em nome de alguém, você está representando alguém, você vai falar a verdade do outro, só que você vai utilizar de todo o seu conhecimento, a sua verbalização, a sua oratória, e com o tempo aquela oratória foi se transformando, e nós vamos chegar depois na formação das universidades, né, que é o advogado. Para ser advogado, para falar em nome de alguém, você tem que primeiro ser bacharel em direito, tem que ser aprovado no exame de seleção e inscrição nos quadros da OAB. Então, todo aquele que se diz advogado e não exerce a função não é habilitado na OAB para ser advogado, ele já está cometendo um crime. Só que este crime, todos sabem que não é dentro da ética da OAB que nós vamos julgar, e é exercício ilegal da profissão. É uma outra história, a esfera criminal, e que não tem nada a ver com a palestra que nós vamos falar hoje. Porque nós vamos falar dos advogados, direitos, você como advogado, causando danos processuais por conta de um ato seu, que você, na figura de advogado, na condição de advogado, é que você vai praticar e vai acabar causando dano para alguém. Então, exerce a atividade de advocacia em todo o território brasileiro. Quem for inscrito na ordem pode exercer em todo o território brasileiro, bem
como ter a denominação de advogados. Só aqueles inscritos na ordem é que podem dizer que são advogados. Como todo mundo sabe, no nosso estado, onde você é inscrito, você pode falar quantas lides você tiver. Mas em outro estado, você tem que ter as suplementares, que você pode, por exemplo, se você for advogar em Minas, depois de 5 processos, você tem que tirar uma suplementar. Sujeita-se, então, à Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto, é a nossa Bíblia. Quem não conhecer o Estatuto do Advogado, é melhor pegar isso como lição de casa, em 10 minutinhos você lê, mas você não deixe de ler o Estatuto da Advocacia. Sujeita-se, então, a essa lei, que é federal. Então, quando você é habilitado e tem uma lei federal que te rege, então você vê o princípio, a importância dessa lei, a importância dessa profissão, e que o doutor Marcelo tem aqui na frente. Temos 2 candidatos ao 5º aqui, Marcelo Taca, Maria Eugênia, 2 futuros desembargadores, se Deus quiser, né? O que é o advogado? O advogado, o fato dele ter uma lei federal que o protege, que dá as suas regras, você não pode sair dos ditames daquela lei. Você está submetido a esta lei e à Constituição Federal. Então, ele se sujeitando a esta lei, vocês têm que, primeiro, para ser um bom advogado, vocês têm que conhecer o Estatuto da OAB. Para o profissional, para estar apto para representar os seus clientes perante a justiça, é o advogado. Qual é a função? A de amparar, aconselhar, informar direitos e pleitear em juízo. Tem função social, munus público e indispensabilidade constitucional. Pode vir a sofrer sanções previstas pelo Código Civil, Estatuto da Advocacia e o tal do Código de Ética, que está lá no Estatuto da Advocacia, que disciplina as normas pertinentes. Muito bem. A OAB ela foi instituída pela decreto 19.408, que é de 18 de novembro de 1930. Ela foi assinada por Getúlio Vargas, chefe do governo provisório. Ela começou como se fosse um sindicato, por isso que muita gente confunde nossa OAB com... eles são muito... como que é? Corporativistas, mas a nossa primeira vocação foi a de sindicato. Então, a nossa primeira vocação realmente é de corporativismo. E ela existe mesmo para proteger o advogado, ela existe para aplicar a lei que é atinente à ética, aos bons costumes do advogado, e também para expulsar o advogado. Se ele tiver infrações, mais de 13 infrações, ele é expulso da ordem, né? Então tem as suas regras que está naquela citada lei 8.906 de 94. A estrutura, basicamente, da ordem é o Conselho Federal, que fica na sede da capital da República, aqui em Brasília. Os conselhos seccionais, esse aqui é um conselho seccional, em São Paulo. Tem um em Minas, e em cada estado tem um conselho seccional. Tem as subseções, a cada meia dúzia de bairros. Por exemplo, vou dar o exemplo da Lapa, onde eu era presidente. A Lapa, ela fica na Lapa subseção, ela abrange... Ela pega a divisa de Pinheiros, pega um pedacinho de Osasco, ela sobe para o Jardim Santa Fé, em Anguera, vai descendo. Aí, Freguesia do Ó era nossa, não é mais. Brasilândia, um bom pedaço era nosso, não é mais. Aí ela norteia por Santana, desce e vai até um pedacinho de Perdizes. Aí ela volta. De Perdizes para cá já é São Paulo. Então, você vê que cada subseção pega um pedacinho da capital, e em cada subseção tem uma estrutura idêntica a essa que nós temos aqui, e que é também presidida por uma diretoria, um presidente e mais 4 diretores. E temos a Caixa de Assistente de Advogados, que são destinados a prestar assistência aos advogados. Então, hoje de manhã eu vi algumas perguntas de convênio médico, essas coisas sobre
muitos advogados não conhecem a CAASP, não sabem nem direito da sua existência. Vocês devem clicar lá na CAASP e conhecer os benefícios que vocês têm. Vou dar um exemplo muito simples. Todo mundo acha a mensalidade, por exemplo, da OAB muito alta, mais alta, não sei do que deveria ser nivelada em um salário por conta de uma determinada lei, etc. Mas ninguém olha que a mensalidade, se você utilizá-la bem, ela ainda existe. Por exemplo, se você não tem um convênio médico e você vai num ginecologista hoje, você paga, estou falando mulheres, porque está a maioria aqui, né? R$400 um bom ginecologista, 300, por aí. Se você for 2 vezes no ano, que a gente vai muito mais que isso, você já pagou a nossa mensalidade. Se você for num da CAASP, que está dentre esses melhores profissionais, você paga, exagerando, R$100, né, agora? R$40, né, que o meu aumentou um pouquinho, né, por fora. R$40, e você, em 2 vezes que você vai, você pagando R$80, você está pagando o equivalente a R$600, R$800, que já passou o valor da nossa mensalidade. Nenhuma profissão tem um corporativismo tão arraigado quanto a OAB, por conta desta proteção, mas aí vocês pensam, é para pagar esses médicos? É para tudo isso. A mensalidade nossa é englobada a OAB e CAASP. E a CAASP paga todos esses convênios, essas livrarias, todos os funcionários que vocês estão vendo, todas aquelas salas de OAB que vocês têm. Então, é uma estrutura muito grande. Nós temos aproximadamente, acho que 226, né, subseção, e mais de 3.000 empregados, né? Então, nós somos uma empresa, e é com a nossa mensalidade que nós pagamos. Aí você fala, nossa, mas e os benefícios? Tem sim. Vocês têm que conhecer a estrutura da ordem e saber que ela oferece não só a punição, como nós vamos falar hoje, mas ela oferece um rol de proteção muito grande. Para os senhores terem ideia da nossa magnitude, no Brasil nós temos 775 mil inscritos. Em São Paulo nós temos 242 mil. Isso assim, inscrito efetivamente. No Rio de Janeiro nós temos 122 mil. Você vê que o Rio de Janeiro, que é uma capital enorme, nós temos metade do que tem em São Paulo. Se você vê o número da inscrição, você fala, mas não está em 400 mil? Nós estamos falando nos efetivamente inscritos, regulares, etc. No Brasil, 46%, uma curiosidade, né, são mulheres. Em São Paulo, 54% são mulheres. Você vai falar de prerrogativo ou eu? Agora ela vai falar de prerrogativas. Boa tarde, pessoal. Só para a gente dar um liame do que a doutora Helena estava passando para vocês, nós primeiros programamos a nossa apresentação da seguinte maneira: apresentar o que é o advogado. Porque às vezes aqui a gente tem estudantes de direito que não são advogados ainda, que breve serão, e trazer a ideia de como esse advogado se insere dentro da ordem e como a ordem pode amanhã punir este advogado. Para falar um pouquinho de advogado, é importante que vocês saibam os seus direitos e prerrogativas. Porque se a gente for trabalhar um dano processual, o dano processual está intimamente ligado com a sua prerrogativa profissional. Porque depende até que ponto você pode exercer a sua prerrogativa profissional, não se exceder. E até que ponto o seu excesso pode ser considerado um dano processual. Então, essa diferenciação ela é muito importante para que tanto o Código de Ética e Disciplina possa envolver uma infração ética, quanto para o seu cliente amanhã, que de repente não gostou da sua atuação ou achou que você extrapolou, até que ponto ele pode te culpar por isso e entrar com uma ação específica nesse sentido. Então, por isso que nós trouxemos aqui a ideia dos direitos e prerrogativas dos advogados. Em linhas gerais, o nosso estatuto, ele abarca as mesmas situações contidas na Constituição Federal. Ele vai trazer a mesma questão da indisponibilidade do advogado dentro de viés de uma lei federal. O estatuto, especialmente nos artigos 6º e 7º, ele vai descrever quais são os nossos direitos e prerrogativas. São vários direitos? São. Então o estatuto ele só vai proteger o advogado? Não. Ele vai trazer quais são os seus direitos e depois vai te trazer, dentro do Código de Ética e Disciplina,
quais são as infrações que você pode cometer no seu exercício profissional. Para que a gente possa trabalhar o tema de danos processuais propriamente dito, a gente delimitou 3 principais direitos e prerrogativas que o advogado possui, que é a liberdade de exercício de profissão, a liberdade de defesa e sigilo e a imunidade profissional. A liberdade de exercício de profissão, ele vai trabalhar a questão do advogado poder peticionar, argumentar, falar, se expressar, tomar todas as iniciativas que ele achar contundente para aquele caso, para defender aquele cliente, e não sofrer nenhum prejuízo por fazer isso em nome alheio. Então, quando eu falo em liberdade do exercício profissional, eu estou trabalhando a ideia da liberdade de atividade prevista também dentro da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal fala lá que eu posso ter qualquer profissão dentro do âmbito do território nacional, que eu tenho o direito de exercer livremente minha profissão, e o Estatuto também, nesse mesmo sentido, fala que o advogado pode exercer a profissão dele livremente em todo o território. Ou seja, ele não pode sofrer nenhuma ingerência administrativa, tanto da esfera particular quanto a pública. Aí eu tenho casos no escritório que às vezes chegam lá e perguntam assim: ah, doutora, mas eu sou um advogado seletista. Então, eu sou um advogado, funcionário de um escritório de advocacia. O escritório de advocacia pede para que eu tenha esta conduta. E essa conduta pode ser antiética e amanhã eu ter que responder por um dano processual. E aí, como é que funciona? E minha liberdade de exercício? Então, também nesta situação, o Estatuto da Advocacia e a própria Constituição Federal protege o advogado. Porque eu não posso sofrer ingerência sobre aquilo que a minha consciência, a minha ética, a minha moral, o meu discernimento do exercício correto vai me dizer para que lado caminhar. Então, tanto a Constituição quanto o Estatuto traz isso como um princípio norteador. Além disso, nós temos a liberdade de sigilo e de defesa do advogado. Então, vocês sabem que o cliente, ele chega no seu consultório, ele acha que ele está fazendo uma confissão, né? Eu brinco que o cliente, ele chega no primeiro momento, ainda mais eu, assim, que tenho uma cara de novinha, que engano, tá, pessoal? Que não tem a idade que eu pareço, não. Os alunos brincam no primeiro dia que eu entro na sala de aula: nossa, mas você é professor? Eu falei: sou. Então, não é para estranhar, não. Imagina cliente, né? No começo, ele chegava, via minha mãe e falava assim: ela que vai fazer a audiência, né? Eu: não, gente, sou eu. Aí ela ia junto para quebrar o gelo, né? Aí eu guiava a audiência, o cliente: nossa, até que ela não é tão ruim assim. É ótimo, você dorme super tranquila à noite. Mas, para que vocês tenham uma ideia da questão de sigilo, essa semana retrasada, acho que foi semana retrasada, chegou um cliente para fazer uma separação, trouxe a mãe junto, veio ele e a mãe. Aí ele chegou no escritório: ah, doutora, tal, eu quero me divorciar. Ah, o senhor tem filhos? 3. Ah, o senhor trabalha? Trabalho. Ah, quanto o senhor ganha? Como é que vai ser a divisão? Olha, para advogado você não pode mentir, tá? Porque se eu for lá e ela virar para mim e falar alguma situação diferenciada do que o senhor está me dizendo, eu posso prejudicá-lo no processo. Nossa, mas num divórcio? Por exemplo, num divórcio, alimentos entre marido e mulher que tem capacidade contributiva, laboracional, eu não tenho o que dizer em pensão alimentícia, correto? Ah, correto. Ah, mas se eu provar que o senhor tem responsabilidade na dissolução do casamento, provar que tem outras características que obrigaram ao divórcio, que tem danos morais, umas outras coisas que agora está virando moda na justiça em geral, pode ser que, de repente, ela ganhe uma pensão alimentícia do senhor, né? Além dos filhos, já pensou? Aí ele ficou assim, meio assustado. Ah, o senhor tem algum motivo para separação? Ah, eu tenho outra. A mãe quase bateu nele. Como assim você tem outra mulher? Você nem falou nada. Então, assim, o advogado tem que ter essa característica com o cliente. Então, a gente precisa que o cliente confie em você, passe todas as informações para que você saiba também como defendê-lo. Exemplos 1000 na área criminal. Então, ele chega lá e fala assim: matou? Não. Aí chega lá e faz toda a prova que ele matou. Aí como é que você faz a defesa? Você vai dizer que ele tem que ser absolvido? Ou ele tem que ser julgado e ter uma pena diminuída por determinadas características? Então, esse papel do advogado é muito importante. Para trabalhar essa ideia, em contrapartida, especialmente a Constituição Federal e também o Estatuto, ele traz a noção de sigilo profissional. Então, aquilo que o advogado recebe como informação do seu cliente, ele tem sigilo.
Eu não posso usar isso contra o cliente amanhã, ou usar isso dentro de um processo, ou trazer publicidade disso. Por quê? Porque do mesmo jeito em que a lei me protege para que eu não seja obrigada a falar, ela também te protege o cliente para que eu não divulgue o que eu não deveria divulgar. Dentro da característica de liberdade, de sigilo e de defesa, nós também trazemos a ideia de liberdade de defesa do advogado. O que é a liberdade de defesa do advogado? O advogado ele pode falar e se manifestar do jeito que ele achar interessante. Ele pode ir e vir, entrar na sala do juiz sem ter que bater na porta e pedir pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele tem uma liberdade de atuação, ele tem uma liberdade de poder praticar todos os atos que ele acha que são inerentes à sua profissão e necessários à defesa do seu cliente, tanto em juízo quanto fora dele. A gente ouve bastante discussões com relação às esferas administrativas, em que eles não respeitam essa liberdade de defesa do advogado, e muitas vezes até acreditam que o advogado não tem que participar de processos administrativos, o que mostra uma afronta, efetivamente, à Constituição Federal e ao nosso Estatuto. Além essas duas prerrogativas muito importantes, nós temos a imunidade profissional. Dentro da característica da imunidade constitucional, ela trabalha a ideia de expressão do advogado. O advogado ele tem que ter a liberdade de se expressar do jeito que ele acha conveniente, entre aspas. Cheguei numa audiência, está todo mundo gritando, as partes estão exaltadas, está todo mundo se xingando. Você, como advogado, pode chegar e xingar junto? Sim? Não? Talvez? Então, o papel do profissional é exercer a sua profissão dentro de uma questão de urbanidade e dentro dessa característica trabalhar a questão da imunidade profissional. Ah, tá bom, eu posso falar do jeito que eu acho interessante, de repente até num calor dos ânimos xingar de alguma forma? Posso. Ah, eu vou praticar crime de injúria, difamação, alguma coisa nesse sentido, na tipificação criminal? Não, não vou. Por quê? Porque eu tenho uma previsão de imunidade profissional enquanto eu estiver no exercício da minha profissão e praticar algum desses atos de difamação e injúria, eu não vou ser apenado na tipificação penal. No entanto, eu posso vir a responder por um processo ético disciplinar relacionado à urbanidade, a outras questões de infrações éticas que dizem respeito a uma conduta ilibada do profissional. Não necessariamente quanto a um dano processual e quanto a um crime público. Correto? Além dessas características e direitos profissionais, a gente tem que trabalhar a ideia do que é ética profissional. Porque eu não tenho como falar em dano processual. Quando eu falo em dano processual, eu vou fazer uma diferenciação entre o que é boa-fé, má-fé, abuso de direito. Quando eu trabalho essas três questões, principalmente, eu tenho que trabalhar a ideia do que é ética. O que é um profissional ético? Então, cabe ao advogado defender os interesses privados de seu cliente, apresentar os fatos relevantes ao julgamento de forma lógica, respeitados os limites legais e éticos para obtenção de uma sentença justa e deve respeitar os limites de lei, da ética e da boa-fé, sob pena de ser responsável civil, criminal e pela ética disciplinar. O que a gente está querendo dizer? Não adianta eu imaginar o papel do advogado numa responsabilidade por dano processual só quanto ao cliente dele. Que 90% das vezes você vai imaginar assim, eu pratiquei alguma situação que pode me gerar um prejuízo, uma responsabilização, e essa responsabilização só diz respeito ao meu cliente. Então, se amanhã eu fizer alguma coisa de errado, é só meu cliente que pode vir a buscar esses prejuízos? Não. Eu trabalho a questão de todos os intervenientes de um processo. Então, eu trabalho todas as pessoas. Então, o advogado ele tem que trabalhar no seu exercício profissional, nos relacionamentos de uma forma ética com seus clientes, com os magistrados, com os serventuários da justiça, com os peritos, com as testemunhas, com todas as pessoas, com o Ministério Público. É difícil? É difícil. Ânimos se exaltam em diversas situações profissionais? Sim, com o passar do tempo, ainda que quando você vê que a gente brinca de fazer justiça e a justiça efetivamente não se perfaz sozinha, e por mais que a gente lute, chegar no final você fala, gente, lutei tanto para quê?
Que no final eu vou catar uma sentença e colocar num quadro, ou o meu cliente já morreu, não vai rever o direito dele, ou saiu uma sentença absurda com erro judicial. Então, assim, você tem N fatores que te levam a desanimar ao longo da profissão. Falhas acontecem? Acontecem. Mas você, enquanto profissional, você tem que ter uma ética. Você tem que procurar exercer com zelo aquilo para que você se propôs. Ah, se o cliente veio no seu escritório e está trazendo uma situação totalmente absurda, não dá para fazer. Você pode recusar um serviço. Olha, se ele está trazendo uma situação que você acha que, por exemplo, danos morais. Até teve, nos cartazes saiu lá que a gente estava indo falar sobre responsabilidade de dano moral. Eu falei, nossa, vai dar um nó no pessoal que for assistir a palestra. Mas quando a gente fala em danos morais, hoje no Brasil virou moda, né? Quer dizer, eu tenho um cliente meu que ele liga toda semana querendo entrar com uma ação nova de danos morais. Ah, ele foi na padaria, a pessoa distratou. Ah, ele estava na fila, a pessoa passou na frente dele. Ele acha que tudo ele tem danos morais, né? Virou moda. Então, o que a gente observa é que as pessoas hoje, elas buscam indenizações infundadas. E que esse risco, para você, enquanto profissional, você tem que se proteger. Porque amanhã você pode vir a sofrer uma ação buscando essa finalidade. Então, como é que você se protege? Sendo ético. A ética cabe em qualquer lugar. A boa fé dentro do processo, ela faz parte do princípio de ser advogado. Você se propôs a fazer um curso de direito que vai te ensinar o que é certo e o que é errado. Você se propôs a defender aquele cliente, aceitou aquela causa, sabendo que era certo e que era errado dentro dos direitos que ele possuía. Então, como é que você vai atuar, como é que você vai poder exigir, como é que você vai poder trabalhar esse processo, as suas manifestações, as suas expressões dentro dele, de forma que você não responda amanhã por eventuais prejuízos. Trabalhando a ética profissional. É proceder sempre dentro do correto, do justo, do adequado. Buscando sempre o bem-estar. Aí vocês vão falar assim, mas tem hora que no processo não dá. Ou você joga com todas as armas ou você não ganha. Tá bom, então você vai jogar com todas as armas dentro do que é legítimo. Do que pode, até aonde pode. Porque senão você vai responder pelos danos que você vier a causar. Você quer falar essa parte? Aí eu volto. É que assim, ó, vocês veem que mãe e filha é uma beleza, né? A gente montou a apresentação, o que você vai falar? A gente vê no caminho, você fala isso, eu falo aquilo, e não decidiu, né? Aí fica aqui no meio da palestra falando assim. Um pouquinho sobre ética, né? Como mãe e filha até em escritório, né? Eu costumo brincar, trabalhamos juntas. Eu costumo dizer que a ética profissional é aquela situação que faz assim, o que você queria para você realmente é aquilo que você quer para o outro. Então, a ética hoje, ela é meio confundida, né? Os seres humanos, eles vivem em sociedade, escolhem um modo de vida, a situação social hoje está muito rápida, tudo muito assustadoramente rápido. Antigamente eu costumo brincar que até hoje o namoro é diferente, né? Porque antigamente você paquerava, olhava, ficava um mês para dar o primeiro beijo, né? Tá aquele senhor ali da frente dando risada, você também. Mas eu vou te falar, era assim mesmo. Outro dia entrou uma menina com meu filho em casa, que foi tomar um copo de água, em 5 minutos eu conversei com ela. Né, Vânia, sabe coisa de mãe? Ai, como você chama? Seu pai é advogado? Onde você mora? Em 5 minutinhos... Não é interrogatório. 5 minutinhos, nós já sabemos tudo deles, né? Quando ela foi embora, eu falei, você sabia que o pai dela é advogado? Eu não. Sabe o sobrenome dela? Não. O que você faz com essa menina? Você só beija? Né? Então, hoje as relações são muito superficiais. Então, hoje, até a ética, a moral, os costumes mudaram tanto que a gente precisa ver onde é que está o fio da meada, né? Até onde é ética, quando é errado, quando não é errado, o que é certo, o que não é, né? Então, nós temos... A questão da moral, da ética, dos bons costumes, muito próximo daquilo que nós entendemos para nós mesmos, o que é bom e o que não é bom. O que acontece com a questão ética, que é ela que nos pega, na maioria das vezes, na questão processual. Quando você estiver fazendo um pedido, tem uma amiga minha que deu uma palestra hoje de manhã e falou assim, você tem que falar assim para Deus... o que o senhor acharia? Não, isso é ruim, né? Isso é ruim?
Ah, então deve ser ruim mesmo, então eu não vou fazer. Então não é bem assim, mas pelo amor de Deus, vocês têm que prestar muita atenção naquilo que não seria bom para você. O maior padrão ético que nós encontramos é na Bíblia. O que você não quer para o outro, você não pode querer para si mesmo. Então o que você tem que fazer nas ações é não querer que o outro advogado encontre em você alguma coisa muito ruim que pode causar a todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo uma característica que te leve a algo que a sociedade reprimiria. Vou dar um exemplo. O dano moral que ela deu é assim: quem realmente ganha com o dano moral? É o cliente. Tem pessoas que começam a advogar e o direito fica tão próximo dele, ele briga tanto por aquela causa que ele começa a se confundir com a parte. Ele começa a achar que ele é o dono do direito. É aí que mora o problema. As grandes ações trabalhistas por falta de ética, as trabalhistas, as que vêm aqui, são de advogados trabalhistas que recebem, não só de advogados trabalhistas, que eu também sou advogada trabalhista, viu gente, não é isso? Recebem e não prestam contas. A prestação de conta é um princípio ético que está difícil de ser entendido pela classe. A facilidade de mexer com o dinheiro do outro, não falando superficialmente, mas falando de casos, né, pode te levar a erros grosseiros. Você tem que ter para você tudo por escrito. O melhor amigo seu é o cliente, o pior amigo seu é o cliente. Por quê? Danos morais, por exemplo. Você vai pedir um dano moral numa esfera, você não vá pedindo dano moral segundo a esfera que aquela pessoa te contou. Você utiliza a internet, utiliza cartas, contratos, entrevistas, porque se aquela pessoa que te contou aquela história tão bem elaborada, você entendeu aquela história e você passou para o papel e na hora H ela foi lá e negou tudo, isso pode se votar contra você, você inventou a história. Agora, ele mora lá em Itaquera, você mora lá na Lapa, ele foi até a tua casa te contar uma história que você inventou, é óbvio que foi ele que inventou. Mas você precisa ter a garantia como advogado. Aí é um primeiro pulo do gato, como diz o outro. Você tem que se proteger como advogado. Porque você está no crivo do cliente, você está no crivo da OAB, você está no crivo da sociedade. Então você tem que estar protegido. Alguém vem e te conta uma história triste, você fala, você brinca na internet? Brinco. Por favor, dá para você me escrever um e-mail contando? Eu não quero perder nenhum detalhe dessa história. Contrato. Tem que existir o contrato. A maioria dos profissionais que são punidos, a Roberta é jogadora também, ela sabe, mora em cima da situação do contrato. Não existe mais aquele contrato de boca, fio de bigode, como diziam os antigos. É contrato escrito. O que está escrito te defende amanhã. Porque a maioria das pessoas confundem a advocacia não como advocacia de resultados, não de meios. O que a gente não pode conceber a culpa ao advogado se ele perdeu a ação. O inconformado vai lá e quer buscar os prejuízos que ele teve. Por exemplo, você entra com embargos numa execução hoje, embargos é uma execução infundada. Ou você entra com uma cautelar pedindo, por exemplo, o arresto de um bem. Você tem que escrever, olha, nós estamos buscando um caminhão daquele cidadão que ele vive como motorista daquele caminhão. Você tem certeza que esse título seu é seu mesmo? Então você assina aqui comigo que você sabe que se eu retirar o caminhão do seu Antônio e ele ficar 6 meses sem aquele caminhão e depois nós perdermos essa ação, esse caminhão, esse tempo que ele perdeu, lucro cessante, etc., ele pode buscar do senhor de volta. É uma cautelar que o juiz te dá com a busca e apreensão daquele caminhão. Você tem a técnica, o cliente tem a verdade dele. Mas quando você vai entrar com a ação e vai causar um tremendo prejuízo ou
Pode ser a busca de um direito, mas pode ser um grande prejuízo para o outro. E ele provar, por exemplo, que os seus embargos foram infundados e ele ficou 6 meses sem aquele caminhão, uma ação que custava 100 mil, às vezes, você poderia ganhar 30 mil, 20 mil por conta da tabela, você acaba pagando muito mais que isso. Então ele fala, poxa, eu vim aqui para pegar um caminhão de... Você também perde o cliente? Eu vim aqui para pegar um caminhão de 100 mil reais, a senhora fez uma peça infundada e eu agora ainda tenho que pagar mais de 200 mil pelo prejuízo do cliente, ele ainda ficou com o caminhão. Quem é culpado? Na cabeça dele, é o advogado. Se você fez um embargo sem a devida proteção para você, se você fez uma defesa sem a necessário amparo legal, se você analisou o título caberia a busca e tudo certinho, você está protegido. Mas se você desviou-se da lei, você protelou aquilo por uma tecnicia que você acha que é importante e sabe fazer muito bem, mas lá na frente o tribunal reformou, aquele dano cabe ao cliente, mas o cliente pode se revoltar contra você se você tiver um documento escrito que ele sabia dos prejuízos, você tem que escrever para ele. Você tem que falar, olha, eu posso buscar, mas se ele reverter, ele pode pegar de você isso, isso, isso. Você quer que eu busque mesmo? Ou você quer que eu brigue pelo caminhão e venha o caminhão no futuro? Então, você tem que hoje ter uma visão muito ampla para ser advogado. Porque se você causar um dano maior do que o lucro que você visava inicialmente, deu para entender? Você vai buscar alguma coisa, você dá um prejuízo muito grande para outra parte e reverte para o seu cliente. Você perdeu o cliente, você praticou um dano. E se a sua peça for errada e você não estiver coberto com a escrita do contrato, você vai pedir um dano moral, você tem que pedir uma história escrita. Trabalhista é muito comum isso. Chega lá na frente e vem o chefe que assediava, ele diz que não, ela tem medo, é traumatizado, ele nega, aí o juiz fala, a senhora inventou, né, doutora? Cabe às partes o dano, mas até você provar que você não é parte, que quem declarou aquilo foi o seu cliente, você já se despedaçou na OAB, você já teve processo não sei aonde, multa não sei de que juiz e etc. Então, você vai se prejudicar. Por isso que a nossa profissão é de alto risco. É sim, é de alto risco. Advogado é o profissional que mais tem problema psicológico. Diz que é a profissão que mais tem estresse, tem problema do coração, de câncer, etc. Por conta de quê? Porque nós vivemos estressados, nós trabalhamos para o bem do outro. Se ganhou é o rei, parecendo médico, né? Se ele acertou na receita, foi Deus. Se errou, foi o médico que errou e você já quer dando moral contra o médico. Você percebeu? Então, uma linha muito tênue do que é técnica e do que é erro. Então, se ficar provado que você, como profissional, fez um dano, causou um dano, hoje nós estamos respondendo. O Código Civil de 2002 está muito claro nesse aspecto. Se ele escreveu e ele entrar contra você e ele mente, está escrito, aí você aplicou dentro da realidade dele. Por isso que o escrito é importante para nós. Porque, olha, ele disse isso. Está aqui, está escrito, ele assinou. O papel do advogado, na realidade, é representar o seu cliente. Então, se você tem um subsídio para uma defesa comprovada de que aquela história que você colocou no processo é exatamente aquela que ele te informou, você tem como fazer uma defesa própria. Provando que, olha, o meu cliente que me disse isso. Está aqui o e-mail que ele mandou, está aqui a letra dele, está aqui o relatório que ele fez, ou o relatório que eu fiz e ele assinou. Então, eu tenho várias formas de criar mecanismos para que amanhã isso não venha a se reverter contra mim. Especialmente na questão do dano moral hoje. Voltando um pouquinho aqui para a responsabilidade do advogado por dano processual, é interessante a gente observar que a nova tendência das leis é buscar a boa-fé
dentro da LIDE. A gente tem uma quantidade muito grande de processos hoje. Antigamente a gente tinha umas coisas pontuais, os juízes trabalhavam pouco, os advogados também, eram poucos advogados. Hoje a gente tem uma infinidade de advogados, uma infinidade de direitos a serem postulados, e os fóruns estão cada dia mais com um número exagerado de processos. Então, quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando da necessidade de todo mundo agir dentro do processo com boa-fé. Aí vocês vão me dizer, mas tá bom, o que é boa-fé? Boa-fé, pelo nosso Código de Processo Civil, ela vem determinada as suas condutas positivas no artigo 14, que ele vai trazer a ideia de como é que você deve agir com lealdade e probidade processual. Que você deve ter dentro do processo determinadas condutas que evitem o desvirtuamento de objetivos, vamos colocar desse jeito. Então, o artigo 14, ele diz exatamente assim: são deveres das partes de todos aqueles que participam de alguma forma do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé, não formular pretensões nem alegar defesa, ciente de que são destituídas de fundamento, não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito, e cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final. Então, ou seja, ele dá a regra aqui do que a gente deve fazer. Olha, para que eu seja considerado uma parte de boa-fé, eu tenho que proceder com lealdade, tenho que trazer essas condutas a rigor. Aí nós temos o artigo 14, também, se a gente for trazer por uma exclusão, se eu praticar qualquer daquelas condutas negativamente, eu vou ter a ideia do que é o litigante de má-fé. Então, se eu agir dentro, como parte ou interveniente no processo, de forma maldosa, causando um dano processual à parte contrária, utilizando procedimentos indevidos com o objetivo de vencer ou prolongar deliberadamente o andamento do processo, eu estou falando exatamente as condutas do 14 de forma inversa. Então, para que eu seja considerado boa-fé, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Se eu fizer exatamente os seus opostos, eu estou praticando a litigância de má-fé. Nós temos também, vocês vão ver mais para frente nos outros slides, o artigo 15 e o artigo 17, que diz também outras condutas que são consideradas como litigância de má-fé. Aí vocês vão pensar assim, poxa, mas é só advogado que pode ter uma responsabilidade por dano processual? São só as partes, mais ninguém? Só esses se respondem? Não, nós temos todos os intervenientes previstos no Código de Processo Civil respondendo também por dano processual. Então, eu tenho lá, o juiz que agir com dolo ou má-fé, que praticar determinados atrasos indevidamente no cumprimento de prazos, ou agir de uma forma desvirtuando direitos. Nessas situações, eu posso responder como magistrada por um dano processual. Então, está lá no artigo 133 do nosso Código de Processo Civil. O Ministério Público, além das implicações constitucionais que estão previstas, além da lei orgânica da magistratura e também do Ministério Público, nós temos o artigo 85 do Código de Processo Civil, que traz também a ideia de responsabilização do promotor. Então, até que ponto o promotor pode ser responsabilizado se ele agiu com dolo ou com culpa? Como é que vai ser a responsabilização dele por danos morais? Oi? Montar provas. Nós temos várias situações fáticas que mostram que, às vezes, o promotor, buscando uma acusação, buscando alguma coisa mais efetiva, pratica desvirtuamento de conduta. Ele não vai responder porque ele faz parte, é representante de um órgão público? Não, ele responde. Então, nós também temos a previsão no artigo 85 do Código. Nós temos os peritos judiciais, que é muito comum acontecer isso. Quem nunca ouviu, aquele perito foi comprado, esse laudo aqui está estranho. Então, você tem, por exemplo, a empresa ela tem um grau de insalubridade, trabalhista, agora que eu não faço muito, é ela que faz, mas tudo bem. Grau de insalubridade X. Aí vem o perito, a empresa tem 3 laudos dizendo que tem insalubridade e um perito vem e fala, não tem nada, é linda a empresa está redondinha. Você fala, alguém tá confuso na história.
Ou, de repente, você tem situações em que o perito ele estava impedido de ser perito e aceita a denunciação dele como perito naquele processo. Ou você tem várias posições que o perito, ao exercer a função dele, possa trazer influências no processo, tanto com dolo ou com culpa, e gerar prejuízos. E esses prejuízos, essas perdas e danos também podem ser reparadas. Nós temos a previsão também do artigo 147. E as testemunhas, que todo mundo está mais habituado, né? Daquela parte que você chega lá, testemunha, juiz, testemunha, primeiro que você já vai chamar testemunha para depor, ela já fica até meio assim, né? Tem que ser mesmo. Você fala, tem. Aí, se você não for, vai vir um policial na sua casa te pegar e ainda você pode pagar um salário mínimo de multa. É isso que você quer? Aí ela vai lá, chega lá e fala tudo que você não queria ouvir. É uma beleza. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque essa testemunha também pode dar danos processuais, e esses danos também serem responsabilizados, e ela ter uma implicação de uma ação específica para esse fim, que pode ser cobrada, inclusive, dentro do próprio processo, que não tem nada a ver com o depoimento, que, teoricamente, ela deu o depoimento dela ali, e dentro daquele processo ter uma responsabilização por danos processuais direto para aquela testemunha. Então, essa responsabilidade por danos processuais, ela não é só do advogado. Vocês precisam ter a ideia de que o processo, ele tem a interferência, a ingerência de várias pessoas. A gente tem que ter, como princípio básico, a diferenciação do que é ser parte, do que é ter capacidade, legitimidade de ser parte, responder como autor e réu dentro de um processo. E outra coisa que é totalmente distinta é o papel do advogado. Como a doutora Helena estava falando. Então, peraí, o advogado ele é o representante da parte, é aquele que tem capacidade postulatória, é aquele que vai interagir em nome alheio. Ele não está postulando um direito próprio. Então, como é que eu posso dizer que ele pode ser responsabilizado por um dano daquele processo? Então, o interessante de você observar a responsabilização do advogado é conseguir fazer essa diferenciação num primeiro momento. Ah, tá bom, se eu diferenciar o advogado da própria parte, né, daquele que é o detentor do direito, ou que tem que responder por aquele direito, como é que eu faço essa divisão para que aquele dano processual não possa ser denunciado, envolvido com aquele advogado? Então, um primeiro aspecto que é bem importante é diferenciar o que é o abuso de direito e a litigância de má-fé. Porque as pessoas, a doutrina por si só, ela acaba confundindo esses dois institutos. Quando a gente fala propriamente no abuso de direito, eu estou falando do abuso daquele processo. Eu estou extrapolando um direito previsto na legislação. Eu estou excedendo os meus limites, buscando algo que, de repente, eu sei que não é direito do meu cliente, e eu criei uma ação para aquilo. Aí eu estou abusando do direito, eu estou criando uma... Se eu anular alguma coisa em virtude do abuso de direito, eu estou anulando todo um processo. Eu estou criando, considerando aquilo um ato ilícito e destruindo todo um processo. Quando eu falo em litigância de má-fé, eu estou falando em exceder atos processuais. Ah, então eu posso ter a litigância de má-fé e o processo continuar válido? Posso. É uma confusão muito normal. Então, assim, eu tenho um processo, eu tenho vários atos concatenados, e aí, de repente, um deles tem ali a aplicação de uma litigância de má-fé. Ah, então anulou tudo? Cancelou tudo? Não, eu estou cancelando aquele ato que excedeu. Eu estou punindo, de alguma forma, aquela exceção, aquela peça, aquela atuação, aquela situação, aquele ato processual que saiu do que é o correto. A gente acaba falando de responsabilidade por dano processual e se apega só no Código de Processo Civil, nos artigos do 14 ao 18. No entanto, a gente tem normas infraconstitucionais que trabalham a ideia também da litigância de má-fé e são muito pouco utilizadas. Então, quando eu falo da lei de arbitragem, dificilmente você ouve falando em laudos arbitrais a respeito de litigância de má-fé, mas ela é possível de ser aplicada. A respeito do mandado de segurança, que eu tenho situações em que eu posso aplicar também. A lei de juizados especiais cíveis e criminais. O Código de Defesa do Consumidor traz a característica de litigância de má-fé. Dificilmente a gente observa essa aplicação efetiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Civil Pública e até a Lei de Custas Judiciais, quando você pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e depois pode ser comprovada a falsidade dessas informações e pedida a litigância de má-fé.
Tudo isso te traz a característica do quê? Do que é a boa-fé processual. Então, eu preciso trabalhar a boa-fé processual. Então, o código com a lei 10.358 de 2001, ele trouxe modificações nesses artigos. Ele incluiu algumas situações, tirou outras, mas o título continuou o mesmo. Da responsabilidade das partes e seus procuradores. Espera aí. Ela não falou da parte dos seus representantes, porque o código, por vezes, ele acaba dificultando a nomenclatura, principalmente quando pega aluno assim na faculdade e fala, professora, mas espera aí, ora eu sou procurador, ora eu sou advogado, ora eu sou mandatário, ora eu sou... Não sei, cada hora o código me dá um nome? Cada hora o código te dá um nome. Então, você precisa, dentro daquela nomenclatura, saber também diferenciar essa situação fática, né? Então, quando ele fala no título da responsabilidade das partes e de seus procuradores, ele traz uma característica de todos os intervenientes no processo. Não é só as partes especificamente dita e os seus advogados. Por quê? Porque você tem lá no artigo 14 uma exclusão expressa. Então, diz lá que a boa-fé processual são essas características. Quem litiga contra essas características responde, nos termos do do artigo 4º, parágrafo único, por litigância de má-fé. Excluído o advogado que responde por essas sanções diretamente e exclusivamente pelo Estatuto da OAB. Então, o que quer dizer isso? O advogado não é parte. O advogado não pode ter a sua implicação como dano processual dentro daquele feito. Ele responde de formas diversas, como nós vamos ver, mas dentro do processo, quem pode ser condenado por litigância de má-fé são as partes. Nunca o advogado. Nós temos uma previsão expressa do artigo 14, parágrafo único, de exclusão da sua responsabilidade. O artigo 15 e o 17, como eu já havia dito, ele traz o que são as práticas negativas, o que é o exercício da litigância de má-fé. Então, no artigo 15, ele vai trazer a ideia de que é proibido, é defeso, as partes e seus advogados. Aí a gente tem uma menção dos advogados. Empregar expressões injuriosas ou utilizar, proferir, né, oralmente, situações ou expressões também injuriosas. Então, se eu catar o processo, eu, advogada, eu tive uma situação dessa no CRM, processo administrativo. Aí, fui lá fazer audiência, defesa, sustentação oral, chega para pegar o processo. O meu cliente, linda, maravilhosamente, né, me escreveu no processo, na lateral de todas as folhas do processo. Criminoso, ele matou minha filha, assassino, não sei o quê. A hora que eu entrei para fazer a defesa, tinha já um policial federal na porta. Já para, né, querendo causar situação, prender o moço, porque ele tinha rabiscado o processo inteiro. O que eu faço? Olha a situação que o advogado pode se ver. Fui eu que risquei? Não. É um processo administrativo, se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Olha, ele riscou, ele, infelizmente, praticou um ato de litigância de má-fé. O que os senhores podem fazer é riscar. Daí, pega uma canetinha preta. Canetinha preta, risquei o processo inteirinho. Aí fui eu que risquei, confesso. Não é isso que diz o artigo 15? Se eu tiver expressões injuriosas escritas, eu posso rabiscá-las, riscá-las, extraí-las. Se for uma peça por inteiro, mas foi o advogado que fez. Porque colega é uma beleza, né? Eu brinco com ela que às vezes a gente pega umas defesas que você fala, poxa, o advogado esqueceu que ele é advogado e não parte, né? Só falta xingar você de tudo quanto é nome na defesa. Ou, de repente, na inicial, falando que você é assim, assado, ou na réplica, fazendo acusações à pessoa do advogado ou ao seu cliente. E aí, como é que você faz? Então, tudo bem, olha, ele fez a réplica, me xingou, né, falou que eu era uma advogada safada, falou que meu cliente era um safado, que todo mundo era safado. O que eu faço? Faço uma petição para o juiz, requeiro a aplicação da litigância de má-fé nos termos do artigo 15 e peço para excluir aquela peça do processo. Não risquei, mas eu peço para extrair e responder por linha. Vocês já viram isso? Ele tira a peça eles rasgam, jogam fora, aí constam lá numa folhinha à parte no processo de que a réplica foi substituída por linha, em virtude de ser injuriosa. Acontece.
Isso. Aí nós vamos chegar lá. Mesma coisa em audiência. O advogado está se exaltando. Mas é o advogado que está se exaltando. Está xingando o juiz. O juiz pode lhe caçar a palavra? Sim, não, talvez. É difícil, né, fazer essa diferenciação, porque normalmente o juiz acha que o advogado tem que entrar muito e sair calado da audiência. Não sei o que a gente... Tem juiz que acha que não precisava ter advogado, né? Então, já começa por aí, fica difícil. Mas o que a gente observa? Essas situações, elas estão previstas no Código de Processo Civil. Então, se eu tenho alguma coisa que está escrita que eu posso rabiscar, ou alguma coisa que eu posso substituir, do mesmo jeito, a oralidade, ela tem que ser de alguma forma reprimida. Excessos acontecem? Acontecem. Todos os fóruns, eles têm salas de ordem. Nas salas de ordem, tem telefones dos advogados que exercem a prerrogativa, que é da Comissão de Prerrogativas. Então, se eu estiver fazendo uma audiência, eu não estou me excedendo. Leia-se, eu não estou me excedendo. Estou exercendo o meu direito de liberdade de expressão, estou falando em prol do meu cliente, não estou me excedendo, e o juiz está me caçando a palavra. Sem problemas. Peço para chamar a prerrogativas da OAB. Aí eles vão intervir para que aquilo não gere um processo ético disciplinar. Eu tenho que também ter bom senso. Por quê? Porque se eu realmente estiver muito exageradamente exacerbada nas minhas manifestações, usando palavras de baixo calão, concordo com o juiz. Tem que ser cassada a palavra do advogado. Então, eu tenho que ter pesos para essas situações e formas... Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, nós julgamos um agravo lá no Conselho, então era assim. Em Santo Amaro, um juiz... a pessoa era uma questão de seguro de carro. Se ela fizesse um acordo, se a cliente da advogada fizesse acordo, a seguradora não ia reembolsá-la. Então, ela chegou na audiência já avisando a cliente que ela não poderia fazer acordo. Mas aí o juiz começou a interpelar. Ele se sujeitando a esta lei, vocês têm que, primeiro, para ser um bom advogado, vocês têm que conhecer o Estatuto da OAB. Para o profissional, para estar apto para representar os seus clientes perante a justiça, é o advogado. Qual é a função? A de amparar, aconselhar, informar direitos e pleitear em juízo. Tem função social, ônus público e indispensabilidade constitucional. Pode vir a sofrer sanções previstas pelo Código Civil, Estatuto da Advocacia e o tal do Código de Ética, que está lá no Estatuto da Advocacia, que disciplina as normas pertinentes. Muito bem. A OAB ela foi instituída pela Decreto 19.408, que é de 18 de novembro de 1930. Ela foi assinada por Getúlio Vargas, chefe do governo provisório. Ela começou como se fosse um sindicato, por isso que muita gente confunde nossa OAB com... eles são muito... como que é? Corporativistas, mas a nossa primeira vocação foi a de sindicato. Então, a nossa primeira vocação realmente é de corporativismo. E ela existe mesmo para... proteger o advogado, ela existe para aplicar a lei que é atinente à ética, aos bons costumes do advogado, e também para expulsar o advogado, se ele tiver infrações, mas o contraditório, a ampla defesa, como direitos invioláveis do cidadão. Imaginem vocês se não houvesse a dificuldade, se não houvesse a figura do advogado. Voltando um pouquinho nos tempos, na Idade Medieval, nós tínhamos primeiro a pessoa ia até os súditos ia até o rei e tentava fazer a sua defesa. Depois alguns foram se especializando para falar em nome, aí é que surgiu a nossa profissão. Alguns cidadãos que faziam tinha uma boa oratória, tinha como falar bem, ele vinha e falava, ele poderia interceder em nome do outro. Então, isso dava para aquela outra pessoa
a condição de defesa. Se ela não tiver, ela seria o nosso hipossuficiente, né? Alguém mais letrado que vai e fala em nome de alguém. Assim foi acontecendo na história. Se depois nós tivemos filósofos, eu estou pulando, tá, gente? Mas nós tivemos filósofos maravilhosos que foram os verdadeiros advogados dos tempos, né? Demóstenes, Platão, Sócrates. Então, quando você vê a figura do advogado, dizem que é a profissão mais velha do mundo, porque o advogado, se você pensar, ele vem do tempo da Bíblia, quando dizia vá proteger os pequeninos. Então, se você fala em nome de alguém, você está representando alguém, você vai falar a verdade do outro, só que você vai utilizar de todo o seu conhecimento, a sua verbalização, a sua oratória, e com o tempo aquela oratória foi se transformando, e nós vamos chegar depois na formação das universidades, né, que é o advogado. Para ser advogado, para falar em nome de alguém, você tem que primeiro ser bacharel em direito, tem que ser aprovado no exame de seleção e inscrição nos quadros da OAB. Então, todo aquele que se diz advogado e não exerce a função não é habilitado na OAB para ser advogado, ele já está cometendo um crime. Só que este crime, todos sabem que não é dentro da ética da OAB que nós vamos julgar, e é exercício ilegal da profissão. É uma outra história, a esfera criminal, e que não tem nada a ver com a palestra que nós vamos falar hoje. Porque nós vamos falar dos advogados, direitos, você como advogado, causando danos processuais por conta de um ato seu, que você, na figura de advogado, na condição de advogado, é que você vai praticar e vai acabar causando dano para alguém. Então, exerce a atividade de advocacia em todo o território brasileiro. Quem for inscrito na ordem pode exercer em todo o território brasileiro, bem como ter a denominação de advogado. Só aqueles inscritos na ordem é que podem dizer que são advogados. Como todo mundo sabe, no nosso estado, onde você é inscrito, você pode falar quantas lides você tiver. Mas em outro estado, você tem que ter as suplementares, que você pode, por exemplo, se você for advogar em Minas, depois de 5 processos, você tem que tirar uma suplementar. Sujeita-se, então, à Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto, é a nossa Bíblia. Quem não conhecer o Estatuto do Advogado, é melhor pegar isso como lição de casa, em 10 minutinhos você lê, mas você não deixe de ler o Estatuto da Advocacia. Sujeita-se, então, a essa lei, que é federal. Então, quando você é habilitado e tem uma lei federal que te rege, então você vê o princípio, a importância dessa lei, a importância dessa profissão, e que o doutor Marcelo tem aqui na frente. Temos 2 candidatos ao 5º aqui, Marcelo Taca, Maria Eugênia, 2 futuros desembargadores, se Deus quiser, né? O que é o advogado? O advogado, o fato dele ter uma lei federal que o protege, que dá as suas regras, você não pode sair dos ditames daquela lei. Você está submetido a esta lei. E a Constituição Federal. Então, nós vamos no primeiro item, nós vamos falar sobre a indispensabilidade constitucional do advogado. Depois nós vamos falar sobre os direitos e prerrogativas dos advogados, porque nós não podemos falar do que é o dever se não falar das nossas proteções, né? A ética profissional, e depois nós vamos concluir com responsabilidade civil do advogado por dano processual, que é o que talvez seja o mote principal da nossa situação aqui, nossa palestra, é o pontual, né? O advogado e a Ordem dos Advogados do Brasil.
Como todos os advogados e estagiários e todos sabem, uma das únicas profissões que está a única profissão que está na Constituição Federal é a nossa. Aí você fala, não, por que houve lobby, houve... Não, porque nós temos uma profissão que, se ela não existisse, ela deveria ser criada por conta da dificuldade que o cidadão tem para ter a sua cidadania. Então, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Vocês podem utilizar em todas as defesas de vocês, principalmente no artigo 133 da Constituição Federal. É uma garantia que o nosso povo tem, o cidadão tem, para ter o devido processo legal.